Meus irmãos, graça e paz, que Deus continue guardando, te abençoando em nome de Jesus. Muito bom poder estar com os irmãos novamente num novo livro, né? A Rebeca já fez aí os 2 primeiros capítulos, mensagem também muito gostosa da essência de Cristo, né? É muito bom, é bom demais, né? Falar de quem nós amamos e falar de quem nós sabemos que nos ama é uma sensação muito gostosa. E que Deus então nos abençoe poderosamente, né, sobre o livro de Hebreus. É o que nós estamos meditando. Sempre lembrando um pouquinho, Hebreus nós não, né, eu mencionei isso já, nós não sabemos quem é o autor, mas sabemos que é inspirado pelo Senhor. E hoje nós nos encontramos no capítulo 3. O capítulo 3 eu entendo que muda um pouquinho o tom. Vem sim, ainda continua no que a Rebeca estava falando, de manifestar a grandeza de Jesus, quer colocar, e é interessante que, se os irmãos observarem, nós saímos de Deuteronômio, que nós falamos muito sobre Moisés, só que quando nós chegamos em Hebreus também, nós vamos ver muito Hebreus falando de Moisés, numa, numa comparação, não sei se uma comparação, mas num paralelo, né, entre Jesus e Moisés, mostrando que Moisés é aquele que veio para como abrir a porta, como iniciar tudo, e Jesus é aquele que realmente esteve sempre por trás de tudo, mas agora foi manifesto. Então, vai ter muito essa exaltação da pessoa e da essência do Senhor Jesus. Só que o capítulo 3, se a gente analisarmos bem, tomarmos um cuidado na sua leitura, nós vamos perceber que ele nos traz alguns alertas. Né? O autor quer nos despertar para alguma coisa. Ele já começa isso no versículo 1. Não sei de repente como está o seu versículo 1 aí, mas eu sei que não vai mudar muito. Eu estou lendo aí que ele diz assim, olha, portanto, santo irmãos, participantes do chamado celestial. Percebe que ele traz um tom de realmente assim, olha, eu quero chamar a atenção desse pessoal, eu quero, olha, preste atenção aqui no que eu estou dizendo, porque olha como ele diz, portanto, de tudo aquilo que ele vem falando sobre Jesus, então ele está dando uma continuidade, não terminou o assunto, ele está dizendo, portanto, ó, diante de tudo aquilo que eu estou falando, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que a Rebeca já nos trouxe como devocional nesses 2 dias, ele está dizendo, ó, portanto, diante de tudo isso que eu falei com vocês, aí ele diz, santo irmão, portanto, santo irmãos, participante do chamado celestial. Ele dá uma introdução aqui, uma entonada. Olha, é isso que eu preciso falar. Eu preciso que vocês se atentem muito. Tomem muito cuidado, que ele vai dizer assim, ó, fixe os seus pensamentos em Jesus. Em Jesus. Parece que as pessoas de repente poderiam estar meio que com um pensamento, alguma coisa, e falar, para. Olha tudo que eu já ouvi, olha tudo aquilo que eu já falei para vocês preste atenção. E ele diz: olha, vocês são chamados, vocês são santos, vocês são amados, vocês são participantes do chamado celestial. Então, se nós somos assim, aonde tem que estar o nosso pensamento? Aonde tem que estar o nosso foco? Aonde tem que estar a nossa mente? Em Jesus. Em Jesus. Fixe os seus pensamentos. Ou algumas versões, tem a mente de Cristo, né? Colossenses vai dizer, Filipenses vai trazer algumas situações a respeito disso, vai dizer também nos apóstolos e sumos sacerdotes que confessamos, que confessaram a Jesus e que hoje nós confessamos eles como homens e mulheres de Deus, mas sim na ideia de uma comparação, não tem nenhuma comparação de Jesus com os apóstolos e sacerdotes, mas ele quer colocar isso aqui diante do princípio que foi colocado, diante dos princípios de Deus, diante dos mandamentos de Deus que eles tinham que parar e pensar. E o texto continua descrevendo, e por 2 vezes ele vai dizer assim: olha o que ele diz no versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo. Aí ele começa aqui com o Espírito Santo. Se vocês ouvirem a sua voz, versículo 8, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Quando nós vamos lá para o versículo 15, ele vai dizer: por isso o que se diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Qual a rebelião que ele está dizendo e o texto nos traz? A rebelião do deserto, que o povo não ouviu a voz do Senhor, que o povo não pegou a direção do Senhor. E o que Deus fez? Deus castigou o povo, Deus puniu o povo, tanto que Deus diz, nenhum de vocês entrará na terra prometida, a não ser dois que entraram. Então, o pecado, a questão da desconfiança, a questão de não crer, que o versículo 12 nos chama a atenção de novo. Cuidado!
Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Então, um alerta que o autor de Hebreus estava levando aos irmãos daquela época é o mesmo alerta que serve para nós hoje. É pararmos e avaliar aonde tem estado o nosso pensamento. Nós sabemos, irmãos, temos problemas, temos muita situação e parece que a nossa mente está mais voltada para isso do que para o Senhor. Fala, pastor, mas eu preciso, os problemas estão aí, ok. Use eles como oração. Fala, Senhor, eu tenho esse problema. Percebe que eu não tirei o meu problema, eu não joguei o meu problema, eu não estou esquecendo o meu problema. Não estou sendo negligente a ele, mas também não sou negligente ao meu pensamento. Onde meu pensamento está? Quando eu tenho um problema, eu vou lá, então pego esse problema e levo diante do meu Senhor. Falo, Senhor, tem misericórdia disso, me ajude nessa questão. Então, os nossos pensamentos e as nossas orações precisam estar fixas em Jesus. E quando tivermos fixos, o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações. E quando ele ministrar, irmãos, não endurecemos o nosso coração. Lembrando do versículo 12. Cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Porque se o nosso pensamento não estiver no Senhor, nós não ouviremos ele. E se nós não ouvirmos ele, o nosso coração se afastará dele. Então que nesse dia nós possamos pensar nisso, tá bom, irmãos? Beijo no coração, fiquem todos com Deus, que Deus continue nos abençoando e nos abençoando também na leitura de Hebreus, em nome de Jesus.